Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Sem Medo de Voar. Comigo hoje está o meu querido amigo, companheiro de jornadas, jornalista José Maria, tem mais de 50 anos de prática do jornalismo e está lá com a gente hoje nessa nossa edição que vai falar sobre o voo para Tóquio. José Maria, por favor. Boa tarde a todos, meus amigos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui falando de aviação, que é um assunto que eu gosto muito e que o César também conhece, principalmente o César é entusiasmado para falar e ele também fala bastante. Então é ótimo que estejamos nós dois conversando aqui. E além disso, eu e o César temos algumas nostalgias dos céus, porque nós estávamos conversando antes aqui entre nós dois chegamos a voar no DC-3. Vocês não sabem o que significa o DC-3. O DC-3 era um bimotor a hélice, né? E que foi bombardeiro na Segunda Guerra e foi adaptado para passageiros, sabe? Quando o pessoal hoje reclama que em termos de turbulência, ele tem aquelas quedas, aquelas coisas, o DC-3, César, era mais ou menos uma montanha-russa, não era, César? Você ia para baixo, ia para cima. Sim, por quê? Porque era um avião muito assim, rústico, né? Um avião que foi feito para... Era civil, não era para guerra também, né? Transporte. Ele não tinha radar, os primeiros, e ele voava abaixo, né? Abaixo de 10 mil pés, 3 mil metros, então pegava todo tipo de nuvem, porque as nuvens, a maioria, eu já falei no outro episódio, elas estão, a grande maioria, abaixo de 20 mil pés, que é 6 mil metros. E o DC-3 voava, por não ser pressurizado, voava até 10 mil, né? Então pegava todo tipo de nuvens, né, que tinha. Então sacudia bastante. Mas era um avião muito bom. Eu voei esse avião na Amazônia há 6 meses. Gostei muito. No DC-3. Na verdade era a versão militar, o C-47. Mas aquelas primeiras aviações do Brasil, César, você tem memória melhor do que mais rica do que a minha nesse ponto. A primeira foi a Real, não é isso? Ou não? Não, começou bem antes, né? Em 27, né? O Sindicato Condor, depois veio a Varig, depois veio as outras, né? Depois da guerra teve uma explosão de companhias aqui no Brasil, novas, né? Por quê? Porque sobraram muitos aviões, eram aviões de sobra de guerra, eram centenas de aviões, né? Que o governo americano vendia a peso, né? Sobra de guerra. Então, teve várias companhias, mas aí foram se fundindo. E a maior delas naquela época, depois da guerra, foi a Real, que tinha mais de 100 aviões. Inclusive já vou trazer para o nosso voo de Tóquio, né, que eu estive pesquisando. Ninguém lembra ou sabe, mas o voo do Japão. Por que o Japão? Porque o Brasil tem a maior colônia de imigrantes japoneses fora do Japão. A segunda é o Peru, né? Então tem essa colônia aqui enorme, hoje são milhões de pessoas, né? Então havia necessidade de voar para o Japão. Então a Real começou. Ela voou em 60 e 61 ela foi absorvida pela Varig, mas a linha do Japão, acho que por um ano só, o Lockheed Constellation, que era um avião da época, era o máximo, né? Um avião pressurizado, quadrimotor. E depois de 61, a Real foi absorvida pela Varig, mas o voo não voltou. Aí em 68, a Varig retornou ao Japão, com escalas, né? Tinha voo via Lima, era Rio. Começava o voo em São Paulo, aí ia para o Rio de Janeiro, porque não tinha aeroporto de Guarulhos ainda, né? E lá fazia conexão, pegava um Boeing 707, tinha dias que fazia via Lima, que é a colônia que eu falei, né? De japoneses, a segunda maior. Depois podia fazer uma outra escala lá na Colômbia, no Panamá, ia até Los Angeles, troca de tripulação, e outro dia fazia voo para o Japão, mas tinha escala, ou em Honolulu ou em Anchorage, né? Nessa história da Varig, essa grandiosidade da Varig, né? Eu tenho a impressão que todo brasileiro, para ter um atestado da capilarização da Varig na sua vida, qualquer brasileiro acima de 50 anos sabe cantar aquele jingle Estrela Brasileira de Norte a Sul, né? Lembra o Natal? Até hoje está muito bonita essa música, né? Mas nós estamos falando de um tempo aqui que, comparativamente com o automóvel, eu tenho um tio lá em Jaú, na minha cidade, ele tinha um pé de bode, era um aquele Fordinho antigo, e esse Fordinho tinha assim, pendurado ao lado, do lado de fora, um lampião que produzia uma luz vermelha. Aquele lampião lá, sabe para que servia?
quando o carro pifava, e era muito comum pifar, à noite ele acendia o lampião lá. Não tinha pisca-pisca, mas essa é outra história. Era pisca-alerta da época, né? Mas é essa história. Hoje nós vamos tentar fazer um esforço para passar para vocês as alegrias, a riqueza da aviação, que é o César. Eu sou um leigo nesse assunto, as riquezas da aviação, e vamos aproveitar, usar como fio condutor, e que vai nos acompanhar nas próximas edições, né, César? O fio condutor vai ser uma viagem de São Paulo para Tóquio, que essa viagem, essa rota, era a preferida do César. Então nós vamos, atendendo assim um prazer dele de falar da rota da qual ele mais gostava, então aí nós vamos introduzir então como que é uma rotina de piloto num voo dessa importância, né, César? Então vamos fazer. Bom, então sobre a introdução, né? Então na minha época eu trabalhei na Varig quase 27 anos, fiz muitos voos para Tóquio, mas já na minha época já era o MD-11, né? Que era um avião que era a evolução do DC-10. Foi na década de 2000. A gente começava o voo aqui em São Paulo, já tinha o aeroporto de Guarulhos, que foi inaugurado em 85. A gente fazia o voo São Paulo, Los Angeles, né? Tinha dia de semana que tinha escala em Lima, no Peru. Eram 5 horas até Lima, depois mais 8 até Los Angeles. Ou voo direto dava em torno de 12 horas, né? Então eram 4 pilotos e as comissárias, que eram 12 comissários. Nesse ponto, para dar mais detalhe, para introduzir os nossos amigos que estão nos assistindo nesse contexto, você falou do DC-10. O DC-10, então, é a referência do jato, da aviação jato moderna. Foi o primeiro avião de fuselagem larga do Brasil, chama wide body em inglês, né? Por que chama wide body ou fuselagem? Porque tem 2 corredores. Até então, né, o Boeing 707, o DC-8 era um corredor só. Aí veio fuselagem larga, a Varig recebeu o primeiro DC-10 em 74, e depois foi o primeiro avião com 2 corredores e grande capacidade, 250 passageiros aproximadamente. Aí seguindo, na década de 90, a Varig fez uma evolução para o MD-11, né? Que é um avião mais moderno, motores mais modernos, e a cabine, em vez de ter 3 tripulantes, tinha 2, só um comandante e um copiloto. E eram 3, o DC-10 eram 2 turbinas e o... Não, 3 turbinas também. Na cabine tinha mais um tripulante, que era o engenheiro de voo, cuidava do sistema de voo. Mas no MD-11 ficou famoso que a terceira turbina era na cauda, no DC-10 também? Também igual. Era igual. Só que a turbina é mais moderna, né? Então se fazia o voo São Paulo, Los Angeles, voo de 12 horas, 4 pilotos a bordo, a gente fazia no meio, ali perto do Panamá, voo sair de São Paulo, para quem não tem ideia, sai via oeste, né? Você sobrevoa Cuiabá e vai sair lá perto de Rio Branco, aí entra na Colômbia, e logo em seguida já é meio do voo, que é perto do Panamá, ali se troca a tripulação, né? É curioso, né, César, que você está indo para um ambiente, para uma geografia muito moderna. Sim. E através justamente uma das geografias mais antigas e ainda intocada do Brasil, que é a Amazônia, o Mato Grosso, etc. Você levava toda ali, saia para o Cuiabá, né, e subindo, atravessava a Amazônia, saía lá na Colômbia. Sim. Bom, quando você estava na Amazônia voando naquela mataria toda e tal, você precisasse alternar, você alternava para onde? Tinha Manaus. Indo do lado direito, né? E em frente tinha Bogotá, né, na Colômbia. Mas a gente preferia ir para Manaus, porque era do Brasil e Bogotá é um aeroporto que é muita elevação, né? 2.400 metros, é cheio de montanhas, é um aeroporto... É mais difícil de pousar. É difícil, é mais delicado, tem que prestar muita atenção, é mais delicado, né? Mas o Manaus já tinha recursos de... Sim, a década de terra, de 2000, pista. sim, né? Eduardo Gomes. Agora, então, no caso, César, por que a rota São Paulo-Tóquio era a preferida sua? Porque primeiro eu gosto muito de Los Angeles, né? Eu morei em Los Angeles 3 vezes, né? Fazendo voos para o Japão. Depois eu vou explicar por quê, né? Esse voo do Japão, como era um voo muito longo, o que a empresa fazia? Iam 4 pilotos daqui até Los Angeles. Só que aí ficavam 2 lá, que vieram do Brasil, e entrava 2 que moravam em Los Angeles. Porque o fuso era em torno de 12 horas, né? Então, quando eu tenho 4 pilotos lá, estafados, com fuso horário e tal, então a companhia colocava 2 que estavam morando em Los Angeles, fuso bem menor,
e 2 que tinham chegado no dia anterior do Brasil, né? E porque eram 4 pilotos a bordo? Porque é um voo muito longo. Inflação de pilotos? Sim, mas isso aí tudo tem a ver com a segurança, né? É. Primeiro, a regulamentação do trabalho. Tem a lei trabalhista específica para o aeronauta, que aí de acordo com as horas de voo aumenta. Começa com 2 até 9 horas, depois passa para 3 pilotos e depois 4, né? Que era um voo de 12, 13 horas para cima. Né? Mas o fator principal disso aí, porque cada país muda, né? Por exemplo, os Estados Unidos é uma regulamentação, na Europa tem outro, no Brasil tem outro, que segue, vou dizer que segue a determinação da ICAO, né? Que é o órgão das Nações Unidas para a aviação. Mas basicamente, a coisa mais importante, né? Que eu já até frisei no vídeo anterior, o número de pilotos a bordo tem a ver com a segurança de voo. Para quê? Para quando chegar lá 12, 13 horas depois, quem vai pousar o avião? O comandante ou o copiloto? Quem está mais descansado. Então é só por segurança. Esse fatiamento, então, de 2 horas cada um era para... O voo mais longo que eu fiz, que eu já falei, era o voo de Nova Zelândia para o Catar. O voo de 17 horas e 30 de voo. Esse voo aqui de Los Angeles era 11 horas e 30 até Los Angeles, depois dava outro dia, dava 12 e 30 até o Japão. Até que não era muito longo, né? Comparado com o que tem hoje, né? Não era tão... Mas a gente dividia o meio voo. Num voo de 16 horas, a gente faz 4, descansa de 4. Então são 4 vezes, né? Num voo de 12, 13 horas, você faz no meio. Você trabalha 6 horas ali e vai descansar. Tá, certo. Isso aí já é protocolo, então, né? Sim. A gente combina antes do descanso. Já, por exemplo, voo do Japão. Eu costumava decolar aqui 1 da manhã do Brasil, decolava, nivelava, comia alguma coisa e ia descansar. Ia pegar o voo lá perto do Panamá. Aí levava o avião até Los Angeles, né? Agora, César, você falou que esse voo do Qatar de 17 horas, daqui a pouco a gente volta para o Japão. Sim. Esses 17 horas, César, realmente eu queria saber o seguinte, como que você fazia? Por exemplo, você não ficava sentado o tempo todo lá? Não, você fica ali, o avião está no piloto automático, né? Tem 3 pilotos automáticos, tem um copiloto ali ajudando, e você programa tudo no computador, você fica na cabine, claro. Quando você quer sair, hoje as cabines são enormes, você pode levantar da sua cadeira, o copiloto está ali, está com cinto de segurança, você tem o comando do avião, você pode levantar, ficar em pé, se alongar na cabine. Hoje, se você vai sair da cabine para ir no toalete, aí tem um protocolo que você tem que chamar uma comissária, ela vai ficar na cabine, tá. Você sai, porque a porta ela é blindada e fica travada, né? E por que ela fica na cabine? Ela fica para poder abrir a porta. Se o corpo passar mal e eu voltar do banheiro, ela abre a porta para mim. Tá. Não tem. Então é um protocolo que tem hoje, que não tinha antigamente. Se um piloto sai da cabine, para não ficar um sozinho, agora tem esse protocolo novo que tem que chamar uma comissária ou comissário, ele fica sentado ali. A única coisa que ele vai fazer, se eu voltar, bater na porta e não abrir, porque aquilo é elétrico, né? O piloto aperta o botão lá. Aí a comissária vai lá e abre a porta para entrar. Ela vê lá o visor, vê que é o comandante, o tripulante e abre a porta. Sei. Esses cuidados, né, César? Eu, como você é meu amigo, eu também tive também os pilotos, né? Mas não tanto com a sua experiência. Um deles me contou que num tempo mais tranquilo e que parece-me que a cabine era separada por uma cortina só, né? Uma cortina. E as pessoas ficavam mais ou menos sapeando ali, vendo como ficava a tripulação lá dentro, pelas cabines. E aí ele falou... Não, você falou uma coisa curiosa, porque quer ver uma coisa interessante? Hoje, com toda a segurança que tem, aviões cargueiros não tem porta na cabine. Entendeu? É uma cortina. Tá. É uma cortina de pano, né? Porque não tem a tripulação, né? Agora, quando tem passageiro a bordo, desde os acontecimentos das Torres Gêmeas, né? Que não precisa nem falar por quê. Então se colocou portas blindadas, né? Então, aí tem esse protocolo, né? Quando você sai da cabine, fica outro tripulante lá, 2, né? O copiloto e a comissária, ou se sai o copiloto, o comandante e a comissária, para ela abrir a porta se o outro passar mal. Então, esse amigo aí, que acho que o nome dele era João, mas era Jano, eu acho que é coisa de gaúcho. Sim. De gaúcho, então ele falou que estava lá, estava com automático, avião, né? Como se fala, céu de brigadeiro, né? Céu de brigadeiro, né? Aí o passageiro foi lá e começou a resmungar lá pela cortininha e tal. Ele falou assim, aí alguém falou, pois não, senhor, pois não. Não, porque o piloto ele tá, sabe, parece que está mexendo no jornal, coisa assim e tal.
Aí, não, é que, explicaram para ele, não, é que o avião está no piloto automático e ele está pronto para agir se houver algum problema, né? Aí o sujeito falou assim, mas fala pelo menos para ele olhar para frente. Tá bom, então, né? Bom, aí cabe a explicação, né, Zé Maria? Os aviões hoje, eles têm 2 ou 3 pilotos automáticos. Por que tem piloto automático, né? Porque se provou, está provado, primeiro por causa da fadiga, né? Você levar o avião 12, 13 horas pilotando manual. Se você fizer isso, é possível, só que o avião gasta muito combustível. Eu tive a experiência no MD-11, nós empurramos do Rio de Janeiro, um outro voo para Frankfurt. O automático não engatou por motivos técnicos, e nós fomos voando, tentando consertar o problema, falando com a engenharia e tal. Não conseguimos, então fomos até Fortaleza e voltamos para o Rio de Janeiro. O que se percebeu depois? Para cada hora que se voa um avião desse lá, a 11, 12 mil metros, pilotagem manual, ele gasta 1 tonelada a mais de combustível. Aproximadamente 10% a mais. Então, não é possível você decolar tudo planejado para fazer voo no piloto automático e você voar manual. O avião não vai chegar ao destino. Você vai ter que usar o meio do caminho para abastecer. Então, primeiro é segurança, depois é a fadiga dos pilotos, mas é possível, você pode voar. Aquele dia nós fomos até Fortaleza e voltamos para o Rio, voamos 5 horas manual no avião. Então, outra coisa que tu falou aí, o piloto hoje, aliás, hoje há muito tempo já, né? Se voa por instrumento. Os aviões comerciais, você não voa olhando para fora. Voa para fora, voa visual, são aviões pequenos, aviões monomotores. Então, a aviação comercial, você voa por... O que é voar por instrumento? Você não precisa olhar para fora, você programa o computador todo no solo e você decola, põe para automático e você vai monitorar. Você vai ficar ali observando se os instrumentos, os computadores vão fazer o que você programou, o que está programado. Mas esse é outro problema, César. Eu já fui numa cabine de avião, de MD-11, tá? Agora, César, aquela tem 400 reloginhos naquele painel lá. Como é que o piloto consegue dimensionar, dominar aquele cenário todo ali? Bom, aquilo é o seguinte, são sistemas do avião. Tudo que tem em cima aqui são sistemas, né? Eles são projetados para funcionar em automático. Aí tem uma chave ali, o MD-11 tinha, para cada painel tinha chave, automático ou manual. Então, normalmente está tudo funcionando, está tudo em automático. Se der um problema, você aperta lá a chave, passa para manual, pega lá o manual e vai operar o sistema, aquele sistema afetado em manual. Já aconteceu comigo um dia, de Nova York para São Paulo, o sistema de combustível estava em manual. Aí você põe lá a chavinha em manual e você vai ter que fazer todo o procedimento que ele faria automático em manual. Mas tudo é previsto, né? Mas que circunstância que aconteceu? Você tem que passar do automático para o manual? Não, porque são computadores. Você pega o teu computador em casa, às vezes não funciona, né? Tem que desligar, ligar de novo, fazer tem um termo técnico, né? Para você fazer lá chama reboots, né? Então, hoje os aviões são computadorizados. Então, só que são 2 ou 3 sistemas. Então, deu problema nos 2 automáticos, você passa para manual e opera o sistema em manual. Tudo é previsto, né? Depois, você falou então que são 3 sistemas, quer dizer, são 3, a garantia é absoluta, então, para o avião. Tudo no avião funciona em 3. Tudo que é importante no avião tem 2 ou 3. Sistema de navegação, que é um dos mais importantes, né, para navegar o avião, são 3 sistemas independentes. Porque se provou matematicamente que é impossível, né, você tem 3 sistemas com alimentação independente elétrica, de pifar os 3 sistemas, né? Se pifar os 3, você tem a bússola ainda. Aí você está em emergência, hoje quase todo mundo tem cobertura radar, o radar vai te guiar. Quer dizer que no caso... Até casos de extremo do avião, se perdeu, por exemplo, problema de instrumento, aí ele pede auxílio, vai decolar um caça ou um outro avião que está perto, vai guiar aquele ali para o pouso, né? Quer dizer uma situação extrema. Você está lá no avião moderníssimo e tal, de repente você pode voltar a bússola, que eu acho que é do tempo com o Cabral ainda. Sim, começou a bússola. A bússola era da China. Quando eu comecei a voar, avião de monomotor, eu voava para a Amazônia. Como é que se voava naquela época? Não tinha GPS. Você decolava, eu me lembro do último, era um voo de 6 horas, né? Com 2 escalas. A última etapa, que decolava lá de Aragarças, lá em Goiás, para a Fazenda, eram 2 horas e 15. Como é que você fazia? Você decolava, colocava um rumo na bússola, que no caso era 0, 1, 2, 12, né? 12 graus, né? Relativos ao norte magnético da bússola.
e voava 2 horas e 15. Quando dava 2 horas e 15, você tinha que olhar e ver a fazenda aqui. É assim que se voava. Não tinha outro método, né? Porque não tinha, era uma floresta, não tinha uma cidade, uma estrada, nada, né? Tinha alguns rios só. E depois veio o GPS e hoje em dia é fácil, né? Quer dizer que o GPS então, começou antes no avião, depois que passou para cá? Não, começou na década de uso assim, generalizado, acho que na década final da década de 80, né? 80. Inclusive é curioso, né? O sistema GPS, que é uma constelação de satélites que está em órbita, ele foi criado pelo governo americano para guiar os mísseis, né? Depois é que eles conseguiram licença para abrir aquilo ali para aviação comercial. Eu já voei em zonas, quando eu voava no Oriente Médio, coisa curiosa, tinha o conflito da Síria, né? Então a gente não voava lá em cima da Síria, você fazia a volta, ia pela Turquia. Quando você passava perto da zona de conflito, da guerra da Síria, o teu GPS sai do ar, ele é bloqueado pelos militares. Aí o avião reverte para o sistema dele. Ele tem o sistema dele independente. Tá. É interessante esse assunto do GPS, né? Porque eu tive uma experiência nos anos 90, eu fui fazer um estágio na Alemanha, de jornalismo, né? Sim. Era na época. E aí o pessoal lá da Fox, que era a revista alemã, que era parceiro, né? Ele me convidou para almoçar, entrei no BMW dele, e aí me caiu um queixo porque tinha um painelzinho lá, e apareceu o GPS falando, e aqui, isso aí ia aparecer 10 anos depois. É o que tem aqui no Brasil hoje, né, Você usa o Waze, né? Pois é. É isso aí. Vamos voltar para o Japão? Vamos voltar para o Japão. Bom. Vamos voltar para o Japão. Por que era a sua rota preferida? Primeiro porque eu gosto muito de Los Angeles, eu morei lá 3 vezes, né, pela Varig, fazendo voos para o Japão. Então, como eu te falei, indo para o Japão, eram 4 pilotos. Para fazer o voo depois de Los Angeles, aí entrava 2 pilotos que moravam em Los Angeles, um comandante com o piloto, e 2 que tinham vindo do Brasil no dia anterior. Eu vinha 4 pilotos para lá. Tá. E aí primeiro dia chegava em Los Angeles, 7 horas da manhã, todo mundo para o hotel, os passageiros iam para uma sala de trânsito, o avião era reabastecido, limpo, a tripulação, a comissaria, tudo, né? A cozinha do avião. E aí dava embarque, no outro dia, né? Fazia o voo. Decolava às 10h30 da manhã aproximadamente. Você voava 12 horas e 30. Aí você fazia assim, decolava para o norte, Los Angeles, saía ali pela costa do Pacífico, sobrevoava São Francisco, aí entrava ali, costeando o Canadá, todo o tempo sobre o mar, passava perto de Anchorage, no Alasca, e você ia chegar no Japão 12 horas depois pelo norte. Pelo norte, assim, você olhava norte, né? Ou certo, mas... E coisa curiosa, Zé Maria. Você decolava às 10h30 da manhã, você voava 12 horas e você chegava em Tóquio pela hora local 1h30 da tarde. Porque você cruzava a linha da data, né? Exatamente. É interessante observar esses voos que a vida não tem fuso, essas coisas todas, né? A Terra está funcionando. Sim, aí você chegava lá 2 da tarde. Só que no Brasil era 2 da manhã, né? Eu chegava no hotel tipo 3 da tarde, já 3 da manhã no Brasil, eu ia dormir. Aí dormia das 3 da tarde até meia-noite no Japão, hora do Japão, né? Acordava meia-noite, eu sempre levava na mala, fazia um café com leite, um pão, alguma coisa. Varava a noite acordado, né? Você levava na mala? Sim, levava alguma coisa para comer, né? Até 6 da manhã, quando eu ia abrir o café da manhã, né? Quer dizer que o... Esse é o problema dos tripulantes, né? Porque muitos locais, você chega, aí devido ao fuso, você acorda lá 1 da manhã, 2 da manhã, não tem nada para você comer. Não tem. Tá tudo fechado, o hotel tá fechado. São raros os locais que funcionam 24 horas, né? Então, com o tempo eu aprendi a me precaver, eu sempre tinha na mala, levava alguma coisa para comer até esperar abrir lá o café da manhã. Né? E a cozinha de bordo não funciona? Não, você estava no hotel, numa cozinha assim, no hotel. Aí chegava lá de tarde, aí você saía no outro dia à noite. Aí decolava às 7 horas da noite para Los Angeles. Certo, mas para um departamento de uma companhia aérea organizar esses roteiros com essa profusão de horários e de cuidados, etc., eu tenho a impressão que quem cuidava das rotas é o cara que ganhava mais lá. Não, você tinha que ter o descanso antes, né, 2 dias antes para fazer esse voo. Quando você chegava, né, do Japão para o Brasil, era um voo de 5 dias. Você tinha aqui, no mínimo, 2, 3 dias de descanso, né?
para fazer o próximo voo. Porque até você poder descansar o teu corpo, você ficar no fuso do Brasil, né? Mas você pergunta muito sobre o Japão, né? Zé Maria, poucas pessoas foram ao Japão, né? Mas eu gosto muito do Japão. Me fascina o Japão. O Japão o que eu vejo? É a tradição que eles têm, né? O povo tem uma tradição, com a modernidade que todo mundo sabe, a tecnologia que eles têm, a informática, os carros modernos, as motocicletas, né? Que eu tenho paixão. Então o Japão sempre me fascinou. E quando eu cheguei lá, né, a primeira vez, eu fiquei encantado. O Japão é um país muito limpo, organizado, ninguém fala alto. Então é um prazer. O Japão, eu veio para o Japão com a Varig, eu voei acho que uns 15 anos, voava quase todo mês para lá. Depois, quando eu fui para o Oriente Médio, também fazia voo para o Japão, gostava muito do Japão. Gosto até hoje. No caso do Japão, o prazer de ir para o Japão também tinha muito a ver então com esse cenário cultural, essas coisas todas aí. O Japão é bonito, é limpo, organizado, as pessoas são educadas. Então eu tenho fascínio pelo Japão, fascínio mesmo. E tenho lido sobre o Japão, estava lendo sobre a imigração japonesa no Brasil, começou em 1908, né? E o que mais? Tem muita coisa que... Agora até ontem eu comprei 2 livros sobre os samurais, né? Eu estava lendo, o Japão, a cultura deles, os valores foram baseados nos samurais, né? Então eu vou começar a ler agora sobre os samurais. A disciplina, né? Aprofundar. A disciplina. E o Japão tem uma grande colônia, o Brasil tem uma grande colônia de pessoas, né, que vieram de lá. E até nós temos que reconhecer muitas coisas. Por exemplo, o nosso agronegócio hoje, que está sendo a principal âncora econômica do Brasil... Está pagando as contas, né, Zé Maria? Está pagando as contas. Quem trouxe toda a importância da tecnologia, da pesquisa genética, foi... Muita coisa veio, foi o migrante japonês que trouxe para cá. A soja, por exemplo, é deles. A soja eles que popularizaram a soja. Eu conheço um produtor lá da minha cidade, lá no sul, de Passo Fundo, que ele me contou que a soja chegou aqui no Brasil em 53, trazida por chineses de Taiwan. Acredita? Ninguém conhecia a soja no Brasil. Aí eles trouxeram e começaram a plantar em 53. Aí foi. Hoje essa potência aí, né? Isso é, agora fazer só um comentário paralelo. Faça. Nós estamos vendo tanta manifestação de racismo no mundo, esse odioso racismo. Imagine só, por exemplo, se esses chineses não tivessem ido para cá, a gente ia demorar talvez, sei lá, quanto tempo para descobrir a soja e essa riqueza que do agronegócio. E tem gente que fica regulando vinda de estrangeiro, essas coisas. É curioso isso. Olha, né? eu como aviador, eu vou te contar uma coisa que eu persegui muito curiosa, né? Se você está voando, Zé Maria, lá 12, depois você olha para o chão, né? Você fica olhando lá, né? E eu voei quase o mundo inteiro, né? As fronteiras, se você vir lá da cabine, não existem, né? Claro. As fronteiras foram criadas pelo homem. Claro. A única fronteira que eu vi do avião foi a muralha da China. Que você vê que está lá, né? Ou então o Rio Grande, né? Que aí o Rio e tal. Né? O Rio, né? Então voltando, né? Se o mundo não tivesse tanta fronteira, tanta barreira, com certeza ia se desenvolver mais, né? Com certeza. Barreiras criadas pelo homem, né? E também entender, né, César, que os hábitos e costumes do outro tem que ser aceitos e aproveitados naquilo que eles têm de melhor, sabe? Na verdade, não ver o outro como inimigo. Mas esse outro. O próprio Brasil, né? Foi tantas pessoas que vieram para cá só para enriquecer. Sim. Mas com certeza, né? Então, aí tinha a necessidade do voo do Japão e coisa curiosa, né? Então a Varig assumiu o voo da Real em 68 e ela voou até 2005. Em 2005 ela parou e aí ela fazia o voo até Los Angeles e de Los Angeles para Tóquio. Aí as parceiras da aliança dela, que era a United e a ANA japonesa, faziam o texto para o Japão, né? Ou seja, agora uma pergunta que pode parecer ingênua e até bobinha, mas você está voando lá. Quando você fica muito familiar com a estrada, você vê, olha, depois daquela curva vai ter uma árvore. Você não via estrela, nada? Não tem como. Você voa muito alto, né? Você vê assim grandes coisas, você vê a Cordilheira dos Andes, você vê, né? Lá na China eu tive a oportunidade de ver a muralha da China, consegui ver. Dá para ver. Sim, esse dia que eu vi, tinha nevado, estava sol. Então eu passei lá de tarde e eu consegui ver a muralha, né?
Pô, que coisa curiosa, César. Emocionante, emocionante. Uma vez me chamou a atenção de entrar pelo norte no Brasil, você começa a ver aquela costa do Maranhão e tal, você vê perfeitamente Você vê o repórter da do Brasil. Europa, você vê, né? Ah, tá. Quando você chega, você vê a luz, por exemplo, vindo da Europa, você passa em Fortaleza, né? A rota, Fortaleza é um dos pontos, o Recife. Aí você vê lá 300, 400 quilômetros à noite, você vê as luzes, né? Você já vê, sabe que é a cidade. Então, César, no caso do Japão, você já falou que pelo que eu percebi, a sua simpatia pela rota tem muito a ver também com a sua satisfação pessoal, de gostar daquilo. A parte cultural, né? estar lá no lugar, né? Estar no Japão, me sentia bem no Japão, comida maravilhosa, e gostava muito de estar lá. E outra coisa curiosa, o Japão é muito organizado. Eu fui para lá há muitos anos, né? Zé Maria, me lembro até hoje, o voo decolava, na volta, né? Decolava às 7 da noite, ao local Tóquio. Nunca atrasou um minuto nenhum voo. Nunca. Aquilo era uma orquestra, assim, então estavam todos os funcionários lá, os mecânicos, tudo. E às 7 horas em ponto você iniciava o teu táxi, né? Que chama pushback, né? O trator empurrou o avião, a posição, e ali inicia o voo, né? Freia o avião, se parte os motores e começa o voo, né? Então outra coisa curiosa. Entre a ida do Japão, que você pega sempre vento de proa, né? Indo para o Japão, né? Los Angeles para lá. Então dava 12 horas, 12 horas e 30. Na volta dava 9 horas. Dava 2 horas a menos, ou 3 horas a menos, por causa do vento. Você pegava vento de cauda. O vento de proa resiste, e o vento de cauda ajuda. Em relação ao ar, não muda. Você voa sempre lá com a velocidade do avião. Que o avião voa uma relação entre a velocidade do som, né? É 83% da velocidade do som, né? Mas só que em relação ao solo depende do vento. Então na ida para o Japão dava 12 horas e 30, e na volta dava 9 horas. Então, o vento de cauda ajuda. Então na ida você fazia uma curva assim, né? Imagina o mapa aqui, norte, né? Você de Los Angeles ia para o norte, São Francisco, que é o norte da Califórnia, entrava no mar ali, costa do Canadá, ia para a costa do Canadá todo o tempo, passava perto lá de Anchorage, também sobre o mar, e fazia uma curva assim, e ia chegar em Tóquio pelo norte, exatamente. Agora, então, esse vento de cauda é desejável, então, né? Sim. Agora, mas ele... Só que você não pode ter vento de cauda todo o tempo, né? Ou tu pega na ida ou na volta. Exatamente. Não existe uma situação em que a natureza improvisaria o vento de cauda, não tem. Só teria uma situação. Se você fosse dar volta ao mundo, por exemplo, sempre voando para o leste, né? Aí você pegaria o vento, porque os ventos predominantes sempre são, né? Se você voar para o leste, a maioria é vento de cauda. Se você voar para o oeste, né, que é o pôr do sol, você vai pegar vento de proa. Porque aí acompanha o movimento da Terra, é isso? Por exemplo, aqui, você indo para o Chile, né? Você vai para o oeste, a diferença vai ser aproximadamente 1 hora. Entre a ida vai demorar mais do que a volta. Né? Tem lugares que o vento é nulo. Você indo para a Europa, chega no meio do oceano ali, o vento fica calmo. César, então vamos imaginar, você vai sair para um voo normal, rotineiro, para Tóquio. Sim. Que hora você saía daqui de São Paulo? Eu vou decolar em torno de 1 da manhã. 1 da manhã. Então eu começava de manhã a preparação, você ficar em casa. Aquele dia você não ia sair, você não ia fazer nada, ia ficar descansando, ia fazer tua mala. Tem que ver o que você vai pegar, né? Porque aqui no hemisfério sul agora é inverno, né? Estamos em agosto. Lá no Japão, agosto é verão, alto do verão. Então você tem que preparar a tua mala para chegar em Los Angeles, verão, e lá também. Então precisa levar casacão, né? Você prepara a tua mala, tem que olhar, hoje você vê pela internet, né? A temperatura, como é que vai estar, então faz tua mala. Aí à tarde, depois do almoço, tenta descansar, ou ficar deitado ou dormir, e sair de casa, tipo assim, 10 da noite, para chegar lá no aeroporto 1h30 antes do voo, né? Aproximadamente. Então, você tem algum cuidado específico na alimentação? Vamos supor que eu sei que você é um sujeito bem educado e você não é guloso. Então, mas de repente você tem um esfomeado. Não. Cuidado coisa também leve, assim. Comida leve. No avião também, né? Mas não tem protocolo para isso. Olha, não evitar, coma coisa estragada. Tinha, assim, recomendação frutos do mar, né? No avião não consumir frutos do mar. O problema é que você sabe, né? Por quê, né? Não precaução. Nem para passageiros, inclusive nos aviões comerciais, todos, né?
A comida da tripulação não é a mesma do passageiro. Tem cuidados, né? Cuidados com o que você vai comer para não ter problema. Dá um exemplo disso. Você comer uma comida muito forte, você comer camarão, por exemplo, é uma coisa que pode dar problema, né? Tá. Eu nunca tive, mas poderá acontecer. Então é precaução, né, Zé Maria? Então não comer. O cardápio é diferente. É diferente, o vírus é bem tripulante. O cardápio é diferente. Para prevenir qualquer situação. Aí decolava 1 da manhã, como eu te falei, né? Aí o que acontecia? Você dividiu o voo em 2. Então decolava aqui. Você podia fazer de 2 maneiras. Você decolar, ir até o meio e trocar. Como você ia voar pelo fuso do Brasil para chegar mais descansado lá, quem ia pousar lá em Los Angeles, você decolava daqui 1 da manhã, ia dormir. Eu sei, mas você chega no aeroporto, né? chega lá em Guarulhos. Sim. Lá em Guarulhos. Você chega, o voo saiu uma. Chega lá em torno de 2 horas antes. Você chega 2 Chegaria lá 11 e meia da aí noite. Você vai lá, chega lá, você reúne com a tripulação, né, os outros 3 pilotos, que é o outro comandante. Tem um lugar específico para reunir o grupo? Sim, tem lá um lugar, você chega lá, você assina a folha, né? Hoje é eletrônico, já pelo iPad, né? Mas antigamente você assinava uma folha de apresentação, o teu horário, encontrava com os teus colegas, você já sabia quem era, porque tinha a escala de voo. Aí você ia lá para uma sala, que é a sala chama briefing, né? Briefing é o quê? Ele vai dar os documentos para você, vem um despachante, né? Antigamente tinha, hoje não tem mais, tudo é eletrônico, você chega lá, faz teu briefing. Você pega toda a documentação do voo, vê o tempo, como é que vai estar ao longo da rota, o combustível, se tem que adicionar alguma coisa em cima do planejado, né? Tudo é olhado, se tem uma restrição de área que não posso voar. Então, certo. E aí tinha uma pessoa lá, um despachante de voo, que ia te dar tudo isso aí. Hoje é tudo eletrônico, você chega, você já vem em casa, ou vê lá, você vai ver tudo e planeja o voo, conversa com os outros tripulantes, se alguém tem alguma observação a fazer, né? Tem que ter, mas no caso... A preocupação principal, Zé Maria, você tem que fazer o voo. Mesmo que o tempo seja ruim no destino, por exemplo, você vai fazer o voo. A aviação comercial é assim, você vai, né? Você vai. Aí qual que é a preocupação principal? É o combustível. Você vai colocar o combustível a mais. Aí tem outro problema, esses voos muito longos, às vezes o avião já está no peso máximo. Tem o peso máximo, não é o que você quer. Então chega caso extremo, de ter assim, um desvio na rota, um outro motivo, que você manda, o comandante ordena tirar um pallet de carga, 3 a 5 toneladas e põe combustível. Já aconteceu. E aí isso no ar? Não, lá no pré-voo. Então o que o despachante quer no final? Que você conversa, fala um monte de coisa, mas o que ele quer? Ele quer comandante, qual é o combustível final? É isso que está planejado, você quer adicionar mais alguma coisa? Aquilo ali é o mínimo, né? O mínimo para quê? Para você fazer o voo A para B, chegar lá em Los Angeles e ir para o alternado, que era Las Vegas, ou um outro aeroporto mais perto ali, Ontário, né, que é bem pertinho, e mais meia hora ou 45 minutos. E tem uma reserva em rota também, que é 3% aproximadamente, para desvios, né? Então é isso aí. Resumo ele vai te pedir o comandante, o combustível, tá bom? Você quer mudar, quer adicionar alguma coisa? Aí ele vai te falar tudo que tem, né? Problema de área que não conseguiu voar, alguma coisa inoperante em algum aeroporto, se está com algum problema de equipamento, ou você vai desistir. Aí você conversa com os outros pilotos para ver se alguém tem alguma sugestão para dar. Isso é encorajado hoje. Antigamente o comandante tomava a decisão sozinho, hoje não. Hoje é encorajado, você tem que fazer. Você é o comandante, responsável legal do operador perante as autoridades. Mas você é encorajado, você faz curso sobre isso, para você perguntar se tem alguma sugestão. Eu fui lá semana passada e estava isso no operante, aí a pista é mais curta, então ele vai contribuir para a tua decisão. A decisão do final é do comandante. Quanto tempo, César, um avião demora para ser abastecido? Demora aproximadamente, o último que eu voei, que era para fazer voos longos de 14 horas, 15, demora aproximadamente de 50 minutos a 1 hora para abastecer. Isso deve ser uma mangueira gigantesca. Você vai levar lá 110 toneladas de combustível, 120, né? Que estão nas asas, né? Então nas asas. Tem caso para pressar, vai um caminhão embaixo de cada asa, né? Com aquela bomba, conecta lá sob pressão e demora isso aí de 30 a 50 minutos. E o comandante é obrigado a acompanhar esse abastecimento ou não? Sim, aí quando vai abastecer tem todo o procedimento, o protocolo, né? Você tem que avisar a comissária de bordo, vai fazer um anúncio. Hoje é extremamente proibido fumar a bordo e tal, então
Você vai ter que, as portas que não estão abertas tem que ser, sabe aquela Sim, caso de respira. emergência com a escorregadeira, né? Então tem que armar aquilo ali, porque se o comandante dá uma ordem lá de evacuação, você tem que evacuar o avião imediatamente. Comigo já aconteceu, abastecendo um avião, começou a vazar combustível na asa lá pelo respiro, né? Então a gente fez não foi uma evacuação controlada, né? Todo mundo saiu pela porta normal lá e até os bombeiros virem. Aconteceu contigo isso? Sim, aconteceu comigo aqui. Onde foi, César? Aqui em Guarulhos. Por quê? Qual foi a razão? Às vezes algum problema, algum respiro, porque que nem carro, né? Se você põe o combustível muito rápido, às vezes o combustível volta, né? Ou ele vaza, né? Tem que ter o respiro, né? Você vai botar o combustível e sai o ar que está ali, né? Tem que ter um ar ali dentro. Então tem que ter o respiro bem desobstruído. E por algum motivo deu esse problema, começou a vazar o combustível. Isso. Aí você ordena a saída dos passageiros. Nesse meu caso foi normal, sair pela porta de entrada, todo mundo saiu. Aí você aciona os bombeiros, pela torre você aciona os bombeiros, eles vêm, faz lá o protocolo deles, cerca, isola a área, fazer a limpeza, para depois fazer novo embarque, né? Mas ninguém perdeu o controle esse dia, não? Estava toda parado lá no pátio, né? E aconteceu isso aí. Então demora aproximadamente 50 minutos, né? Então você chega 1h30 antes, você já vai para a cabine quando chega? Sim, você chega lá e cada um tem uma tarefa, né, para fazer. É. Quem vai fazer começar o voo, né, aquela etapa que fala, quem vai fazer a etapa? Então, o comandante senta na esquerda, vai fazer lá alimentar os computadores, você vai colocar a tua rota ali, vai fazer todos os cheques, né? Checa tudo, com o piloto idem. Aí quem não vai decolar, que são, tem dois, aí você designa um, geralmente é o segundo comandante que vai fazer a inspeção externa, ele vai sair do avião com a lanterna e vai olhar tudinho.